Sejam muito bem-vindos a mais um Hopecast. Eu sou o Gabriel. E eu sou a Bia. E a gente está aqui, Bia, para uns episódios não só especiais, mas também importantes, porque a gente vai falar sobre relacionamento entre pais e filhos e como isso pode impactar na sua vida com Deus. E seja você pai, mãe, filho ou filha, esse episódio é para você, porque todos nós fazemos parte de uma família, todos nós estamos formando alguém ou sendo formados, e você é filho ou pai de alguém. Então, galera, pega sua pipoca, pega seu refrigerante, não pega seu café, que você quer café com Deus Pai, e vem com a gente que a gente tem muito o que conversar. Vem! Então, galera, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial pra gente, o pastor Stanley. Para quem não conhece, ele é o pastor da nossa igreja, Casa de Esperança. É um homem de Deus, um homem muito, muito amado pela gente. E a gente está muito feliz de poder estar aqui conversando com ele hoje. Obrigado, Bia, obrigado, Gabriel. Você falou que é um homem muito amado e ama muito, me ama muito, eu também amo muito você. A recíproca é verdadeira. Então, a gente sabe que o tema, assim, o assunto principal de hoje é a relação entre pais e filhos e como criar os filhos no mundo de hoje. Mas primeiro a gente quer conhecer um pouquinho do nosso convidado, a gente quer que o senhor conte um pouco quem o senhor é, o que o senhor faz, como o senhor conheceu Jesus. Bom, então, eu sou de uma família de 3 irmãos, né? 3 irmãos. Eu sou o mais velho e eu conheci Jesus. Na verdade, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, quando se casaram, já eram cristãos. Eu nasci depois de mais ou menos 3 anos, 2 anos, 3 anos que os meus pais casaram. Então, eu nasci num lar cristão, igreja presbiteriana, né? Uma igreja que eu amo muito, uma doutrina muito saudável. E quando eu tinha 17 anos, isso foi em 1992, num acampamento de jovens, um acampamento de carnaval, eu entendi que eu deveria tomar uma decisão por Cristo, né? Apesar de ter nascido num lar cristão. Numa pregação, né, de um pastor que é meu primo, inclusive é pastor na Igreja Presbiteriana do Recife, hoje, pastor Halley Franco. E nessa pregação o Senhor falou muito ao meu coração. E eu aceitei o apelo, fui à frente e confessar publicamente Jesus como meu Senhor e Salvador. E o que eu senti, assim, nos dias que se seguiram foi a maior alegria que eu já senti em toda a minha vida. Então, foi o momento mais marcante de toda a minha vida. Foi esse momento onde eu confessei publicamente Jesus como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. E a gente quer saber da família do senhor, por que a família do senhor é composta? Bom, eu tenho a minha esposa, Márcia, né? E nós temos 4 filhos, né? 3 conosco e uma com o Senhor, né? O meu filho mais velho é o Gabriel, hoje ele está com 24 anos, já é casado, né? Com a Giovana, que a Giovana, eu digo que não é nem uma nora, a Giovana é uma filha para nós, né? Temos a Estela, a Estelinha está com o Senhor Jesus, ela partiu quando tinha 1 ano e 6 meses de idade, né? Foi um momento assim, de muito impacto na nossa vida também, foi um vale muito difícil que nós passamos, mas pela graça de Jesus nós superamos, o Senhor nos curou. Depois disso veio o Daniel hoje está com 19 anos, já terminou o ensino médio, está se preparando para a faculdade. E temos o Lucas, que é o nosso caçula, né? Que está com 17 anos. O Lucas faz 18 agora, em outubro. Então, aí temos também o Luke, né? Que é um shih tzu. E temos o Bruce, que é o pitbull. É um pitbull mansinho, gente. Ele é um meninão, ele só gosta de carinho e atenção. Cheguei aqui, não, a gente só tem um pitbullzinho, um pitbull desse tamanho, só um pitbullzinho. Ele é grandão mesmo, mas é um meninão. Bom demais. Bom demais, pastor. Agora, até pegando um gancho um pouco no que o senhor falou em relação à família, a gente queria saber como que foi a experiência sua como filho. Porque a gente sabe que por mais que você tenha nascido em um lar cristão, nem tudo são flores. Então, assim,
como que era a sua experiência? Você chegou a ter algum conflito com os seus pais? Porque por mais que os pais, a gente tenha pais cristãos, eles podem cometer erros, porque eles são gente, e gente falha, infelizmente. Sim, Então, claro. assim, você já teve alguma experiência de que os seus pais talvez falaram alguma coisa para você e você teve que agir em obediência porque o Senhor ordenava, mas na época você não entendeu? E que você contasse um pouco para a gente sobre Uhum. isso. Sim, sim. Bom, é claro, teve várias situações em que os meus pais, tanto o meu pai quanto a minha mãe, que são vivos até hoje, graças a Deus. Meu pai é presbítero, né, da Igreja Presbiteriana. Minha mãe é uma mulher de Deus, de muita oração. Mas teve várias situações na minha infância, adolescência, né? Adolescência, especialmente, quando a gente vai decidindo algumas coisas que quer fazer e tal, na juventude também. Teve vários momentos em que eu tive que ouvir uma resposta diferente do que eu gostaria, né? E eu sempre, assim, eu sempre respeitei muito meus pais, né? Sempre. E nesses momentos de conflito, muitas vezes eu ficava com raiva, né? O que é normal também, né? Em várias situações, mas eu sempre fui para o lado da submissão e da obediência, né? Depois de adulto já, porque quando a gente está na adolescência, eu não conhecia tanto a palavra como conheço hoje, né? E depois de adulto eu vim entender assim o quanto foi importante eu me submeter aos meus pais. Inclusive, tem uma passagem que eu já contei até em pregações, que eu tive um desentendimento com meu irmão do meio, o Renato, né? A gente era criança, eu acho que eu devia ter uns 12 anos de idade, o Renato é 2 anos mais novo, né? Tinha 10 anos. E a gente achou um brinquedo lá no quintal, coisa de criança, né? E aí ele correu na frente, pegou o brinquedo, e eu fiquei muito bravo, peguei uma coisa que eu achei no chão e mandei nele, e aí começamos a brigar e tal, e chegamos em casa nesse alvoroço, brigando, e eu falando umas coisas muito pesadas pro meu irmão, né? E eu era uma criança, né? 12 anos de idade, e eu dizia assim para ele, você nunca mais me chama de seu irmão, eu quero ser seu irmão, você esquece, e tal. E meu pai ouviu aquilo tudo. Meu pai sempre trabalhou em casa, né? Meu pai é tapeceiro até hoje, né? Então a oficina era do lado de casa. E meu pai viu que eu estava muito exaltado, né? Eu estava muito, assim, eu estava muito bravo, muito Tava bravo. quebrando o pau. Estava quebrando o pau, o negócio estava muito feio. Aí o meu pai falou assim: você cala a sua boca e vai sentar lá no sofá. E o meu pai, é assim, gente, vocês precisam entender que meu pai, ele corrigia a gente com o olhar. O seu Hércules da Silva Filho, quando o seu Hércules olhava para os filhos, olhava para a gente, Gabriel do céu, meu Deus, era pior que uma surra. Meu Deus do céu. Gelava a espinha, tudo. E meu pai falou desse jeito comigo, eu fui, sentei no sofá, fiquei lá uns 10 minutos, de repente eu ouço meu pai entrando pela cozinha. Aí eu falei, meu Deus, É tô agora. ferrado. Meu pai falou assim para mim, Stanley, você já parou? Eu falei assim, já. Tava chorando, né? Falei, já. Ele falou assim, então vem cá, agora que você vai apanhar. E, Um convite e formal. foi um convite formal. Ele Vamos lá, entrou dentro então. do quarto, tirou a cinta É, e ficou me esperando. Então, assim, pareceu uma eternidade eu caminhar do sofá da sala até o quarto. Mas naquele momento, assim, eu me lembro muito bem disso, porque foi um momento muito marcante na minha vida, né? Não sei se meu pai vai estar assistindo, viu, pai? Quem bate esquece, mas quem bate não esquece de jeito nenhum. Eu abaixei a cabeça, comecei a chorar mais ainda e fui. E fui, porque no fundo eu sabia que eu merecia aquela repreensão, aquela correção, sabe? Por causa do que eu tinha falado para meu irmão. E lá, cheguei no quarto, meu pai me deu umas 3 ou 4 cintadas no bumbum, sabe? Doeu mais no coração do que nas nádegas, sabe? E eu louvo muito a Deus por aquela surra, porque aquilo salvou a minha vida. No que diz respeito
Relacionamento com meus irmãos. Desculpa, gente. Não esperava que eu fosse ficar emocionado. Tranquilo, tá tranquilo. Aquilo salvou a minha vida, porque aquilo me ensinou que o relacionamento com os meus irmãos, com a minha família, era mais importante do que qualquer coisa que eu pudesse querer. Glória a Deus. E como eu agi daquela forma, eu fui digno de uma surra, de apanhar, né? Quando eu falo surra, não estou falando de espancamento, é claro que não, isso é crime. Mas isso são as boas sentadas no bumbum. Então, assim, momentos como esse, né? Esse foi um momento único, mas eu sempre optei pela submissão. E depois de adulto, eu vim entender o quanto isso foi bênção na minha vida, né? Me submeter aos meus pais, né? Que os meus pais sempre foram crentes, né? Entendo que foram e são autoridades sobre a minha vida, né? E isso me guiou no caminho certo, né? Em várias situações, em vários momentos. Quando eu quis arrumar uma namorada, por exemplo, que eles disseram não, não está na hora. Quando eu quis escolher algumas coisas para minha vida que eu não sabia que me fariam mal. Então eu sempre me submeti, mesmo achando ruim, mesmo chorando, mesmo ficando com raiva, mas isso foi uma grande bênção na minha vida. E eu vejo assim que Deus protege os nossos pais. E eu falo assim, nem só de pais cristãos, porque a minha mãe, por exemplo, ela não é crente. Ela é católica, frequentante, minha mãe frequenta muito igreja católica. E assim, eu acho que eu nunca tive uma situação que eu falei assim, isso não vem de Deus, essa correção que minha mãe está me dando não é de Deus. Sempre foi uma coisa muito, muito certeira, sabe? É como se Deus protegesse nós, cristãos, como filhos. Sim. E principalmente no Brasil, porque assim, cara, por mais que tenha muita gente no Brasil que não vive o evangelho, mas eles conhecem, e muita Sim, gente sim, tem temor. sim, sim. E Deus usa disso para nos proteger como filhos cristãos que se posicionam, e isso é uma É bênção. verdade. A obediência, ela é uma proteção para a nossa vida, né? A obediência aos pais, né? Ela é uma proteção para a nossa vida. Eu costumo dizer para os meus filhos, né? Hoje já estão saindo da adolescência, entrando na fase da juventude, né? O Gabriel já casado, mas quando eu os corrigia, né? Eu dizia para eles, tem coisas que vocês não vão entender hoje, mas que vocês vão entender quando forem pais, né? Tem coisas que você vai entender quando for casado. E o Gabriel fala para mim, ele fala assim, hoje eu entendo algumas coisas porque sou casado, exatamente como você me falava, né? Então, o que eu acho incrível é porque, por exemplo, Hebreus capítulo 13, não, perdão, Hebreus capítulo 12, Deus mostra a autoridade que deu para os pais, né? Independente se eles são cristãos ou não. Lá em Hebreus capítulo 12 fala assim, que nossos pais nos corrigiam conforme lhes parecia melhor, né? E nós os respeitávamos. Então, essa autoridade dos pais, ela vem de Deus. Sim, Se o pai é crente, ela vem de Deus. Se o pai é não crente, ela vem de Deus também. E ela é uma proteção para a nossa vida. Com certeza. Ela é uma proteção. Hoje eu falo para os meninos, tem coisas que vocês vão entender quando tiverem filhos, né? E porque muitas vezes a gente não entende, né? Por que o pai está tomando essa direção? Por que ele está me impedindo de fazer isso? Por que está pegando no meu pé? Você entendeu? Mas tem coisas que a gente vai entender quando nós formos quando nós formos pais, né? No caso de vocês, quando vocês forem, quando você for pai, quando você for mãe, você vai entender e vai perceber o quanto a obediência ela é uma proteção para a nossa vida. A obediência ela salva a nossa vida, nos livra de muita coisa má. Amém. Amém. Amém, eu creio nisso E também. eu acho engraçado e eu já escutei muito essa frase. Não, porque quando você for mãe, você vai entender. Eu vou entender nada. Não vou entender nada, é tudo mentira. E quando você tá, igual na adolescência, assim, quando escuta essa frase, pastor, mas quando você for mãe, você vai entender. Nossa, mas quando eu escutava isso, eu falava, não, Eu gente, sei. eu não acredito nisso. É horrível. E aí, eu já assisti muito vídeo que a legenda era, quando minha mãe falava, quando eu for mãe, eu fui entender e eu ficava mais brava ainda. Eu sendo mãe, entendendo aquilo. É E é desse verdade. jeito, é desse jeito.
É, eu acredito assim que se submeter aos pais hoje, eu falo que é uma questão de vida. É uma questão de vida. Se você não quiser morrer, né? Eu não estou falando de uma morte física, né? Não necessariamente, mas uma morte espiritual, sabe? Obedeça a seus pais. Ainda que seja chato muitas vezes, teve, teve uma situação em que os meninos queriam fazer uma coisa e eles queriam dormir na casa de um colega, né? E eu falei, não, não vai, vocês não vão. Mas por quê? Porque não vão. Mas É você não isso. conhece o colega? Conheço. Não conhece os pais dele? Conheço. Por que você não deixa? Porque eu não quero deixar. Eu tenho os meus E é motivos, né? assim. E vocês não vão. E aquilo, no momento assim, pareceu muito autoritário da minha parte, né? Pareceu muito arbitrário, né? Não vai, pronto, acabou. E aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, eu tô sendo chato, né? E eu fui entender uma coisa, às vezes pai e mãe é chato mesmo, sabe? Às vezes é chato, entendeu? E a gente tem as chatices da gente, a gente tem às vezes uns medos e uns receios que, cara, faz parte da vida isso. E como uma responsabilidade que nós temos de proteger os filhos, tem muitas vezes que você não permite que eles façam coisas e talvez, assim, poderiam fazer, tá, mas eu sou pai, eu tenho direito disso, eu estou protegendo os meus filhos. Aí é onde entra a frase. Quando você for mãe, você vai entender. Quando Aí é você bom, for pai, né? você vai entender. E com certeza eles vão agir da mesma forma. Né? Tem Gente, se eu estiver falando demais, vocês me falam, me Não, tá dá uma tranquilo, tá cutucada tranquilo, tá aí. tranquilo. Quando o Gabriel foi se casar, é algo assim que foi muito marcante na nossa vida, que na última noite dele em casa, né? Ele tem uns 3 ou 4 anos de casado, mais ou menos, por aí. E na última noite dele em casa, né? Eu e a minha esposa estávamos no quarto, a gente estava vendo um programa de televisão lá, ele bateu na porta, falou, posso entrar? Eu falei, pode. Entrou, falou, papai, você pode desligar a televisão? Eu falei, claro. Quero falar com vocês. E o coração da gente, meu Deus, no dia do casamento, meu Deus do céu. Meu Deus. Vai pular fora. É. Mas não era nada disso. Ele falou assim, papai, eu quero dizer para você que eu quero agradecer você e a mamãe pelos anos que eu fiquei aqui em casa, né? Ela vai não chorar. Ai, meu Deus. E eu quero dizer para você, papai, que eu quero tratar a minha esposa como você trata a minha mãe. Que benção. Meu Deus, aquilo ali foi uma das coisas mais profundas e mais fortes que eu já ouvi dos meus filhos na minha vida. E ele falou assim, papai, eu quero criar os meus filhos como você tem criado eu e os meus irmãos. Então, assim, aí foi só um chorinho, É. não tem jeito, né? Aí no dia seguinte ele se casou e foi maravilhoso. Então, eu falei, puxa vida, valeu a pena, né? Assim, acho que se eu tivesse vivido a vida toda para ouvir isso, né, teria valido a pena, né? E graças a Deus eu pude ouvir e ver assim a bênção que é você disciplinar os filhos, né, educá-los, corrigir, guiá-los no caminho do Senhor. Vale a pena. Amém. Incrível. Glória a Deus. Acho que o senhor já falou um pouco da outra pergunta que eu ia engatar. Mas assim, só para a gente pontuar, eu queria que o senhor deixasse para os jovens, para aqueles que são filhos, sabe, para os adolescentes, talvez 3 conselhos assim que o jovem cristão ele precisa ter para se portar dentro de casa, tanto com pais cristãos quanto com pais não cristãos, Não cristãos. que não partilham da mesma fé. Tá. Bom, vou ver se eu consigo dar 3 conselhos, mas um é certeiro. Seja um adolescente, seja um jovem de oração. Né? Amém. A cada dia que passa na minha vida, eu percebo com mais intensidade a importância da oração. Então, ore pelos seus pais, né? Eles sendo crentes ou não, ore por eles. Eu creio que isso é você atrair a bênção de Deus, a presença de Deus para dentro de casa, né? Tira um tempo para você meditar na palavra, sabe?
Às vezes eu sei que é difícil, né? Hoje, eu costumo dizer que a gente se tornou escravo das redes sociais, porque a gente passa muito tempo, né? Vendo vídeos, fazendo coisas, e tudo hoje gira em torno do celular. A gente sem celular você não faz nada, não fala com ninguém, você não se comunica, né? A gente trabalha com o celular, mas é necessário a gente, num momento assim, deixar o celular de lado, outras atividades, e aí você conseguir ficar 20 minutos, 15 minutos, meia hora, tira esse tempo todos os dias para você orar, para você meditar na palavra, né? Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho que eu dou para os jovens e adolescentes obedeçam aos pais, obedeçam. Se eles forem crentes, obedeçam. Se eles forem não crentes, obedeça os pais. A autoridade de Deus existe, a autoridade de Deus sobre os pais. Deus deu autoridade para os pais, mesmo que eles sejam não cristãos, né? E aquilo que você não concorda, que for difícil para você, ora a Deus, né? E tenha os seus pais assim como seus melhores amigos, né? Eu já falei isso para os meninos várias vezes. Eu falei assim, eu sei que vocês têm amigos na igreja, né, irmãos de igreja, eu sei que vocês têm amigos na escola, mas nenhum deles é mais amigo de vocês do que eu e a sua mãe. Nenhum deles. Você pode passar por qualquer momento da sua vida. Seus pais sempre vão estar lá, né? Isso é verdade. E às vezes você vai ligar para um amigo, entendeu? Dependendo da situação, ele não vai te ajudar, não vai se interessar, ainda que seja seu amigo, né? Mas os pais não. Os pais sempre vão estar ali para ajudar, para apoiar, né? Então, acho que eu consegui dar os três conselhos. Com certeza, com certeza. Tá ótimo. É, a gente sabe que na geração que a gente está hoje, cada vez está mais comum você ver os filhos tendo meio que autoridade em cima dos pais por conta de rebeldia. Eu já vi Sim. muito caso assim, até de amigas minhas que eu tava na casa e aí a pessoa e a mãe ou o pai começam a brigar e aí você não consegue nem saber quem que é o pai, quem que é a mãe, do tanto de gritaria que rola, rebeldia pra cá, rebeldia pra lá. E assim, eu não sou mãe ainda, porque eu sou muito nova, mas eu imagino que, assim, criar um filho é uma tarefa muito, muito difícil Sim. e, e precisa muito de você ali o tempo todo. E como a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre como exercer a paternidade ou a maternidade segundo os princípios bíblicos, em cima da rebeldia dos filhos, assim, porque eu acho que tem muitos casos assim que os filhos realmente são muito rebeldes, mas Rebeldes. que Uhum. os pais ou eles são negligentes, a gente vai entrar nesse assunto, Uhum. ou eles são assim, só pioram a situação do filho. Uhum. Entendi. Eu acho extremamente complicado lidar com rebeldia nesse nível que você está falando, né? E isso, de fato, é muito comum hoje. Bom, como evitar essa situação? Eu acho que começa do berço, sabe? Assim, falando para pais, falando para o pai e para a mãe, eu acho que começa ali do berço, sabe? Você criando com princípios desde da criança ali, bebezinho, né? Passando por todas as fases. É, e como que você lida, por exemplo, de onde nasce a rebeldia? Na minha opinião, ela vai nascendo de falhas que os filhos cometem e que não são corrigidas, né? Então, por exemplo, uma birra que não é corrigida, sabe? Você deixa porque acha bonitinho, né? É bonitinho e tal, deixa fazer. Ali é uma plantinha que está nascendo ali, que tem uma índole extremamente má e que vai se tornar uma árvore grande que vai produzir maus frutos e que precisa ser cortada na raiz. E quanto mais cedo isso for corrigido, é mais fácil, é melhor. É muito melhor você corrigir uma birra agora do que ter que corrigir um tapa na cara que você leva da criança, né? Essa semana mesmo, tem uns 2, 3 dias, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse que o filho da patroa dela lá, na casa onde essa pessoa trabalha, deu um tapa no rosto dela.
e falou para a mãe e a mãe não fez nada, Meu entendeu? Deus. Meu Deus. Então, assim, ali você está criando, desculpa a Expressão. expressão, você está criando um monstro, Com certeza. né? Que um dia ele vai agredir você com um tapa no rosto, né? Quando tiver ali mais velho, mais debilitado, vai, enfim, causar, enfim, vai bater, vai agir de uma forma assim completamente reprovável com os pais para trazer dor e tristeza. Então, isso precisa ser corrigido, né? Isso precisa ser trabalhado. Agora, aí você pega assim, um adolescente que é rebelde hoje, nesse nível que você está falando, como que você vai lidar com isso? Meu Deus, é muito complicado você lidar com a situação nesse nível. A primeira coisa, assim que eu falo para o pai e para a mãe, muita oração, sabe? Muita oração e direção de Deus. A segunda coisa que eu falo assim que é polêmico, mas assim, nós temos um princípio e nós obedecemos aquilo que está na palavra de Deus. Amém. Usar a vara da correção, sabe? E quando eu falo disso, eu não falo de espancamento. Espancamento é crime, tá? E quando a Bíblia fala de vara, de usar a vara, a Bíblia não está falando sobre espancamento, está falando sobre um castigo físico, sim, mas no lugar certo, né? E na medida correta também, né? Então, a gente, por exemplo, na fase em que nós disciplinávamos os nossos filhos, né? Que às vezes precisava usar a vara, usar a chinela havaiana e tal, a gente não fazia isso com raiva, né? A gente esperava se acalmar e depois ia e aplicava a correção nas nádegas, né? Que é o lugar correto, né? Então, eu diria isso. Agora, pastor, mas tem casos que não dá mais para você bater. De fato, tem casos que não dá mais para você bater, já está muito grande e tal. Aí eu falo o seguinte: só o Senhor para dar sabedoria para lidar com uma situação dessa, né? Já vi casos assim, casos em que a rebeldia está num nível assim, muito avançado, a ponto de xingar, né, o pai mas a mãe, mandar ir lá para aquele lugar, entendeu? Então, gente, assim, é só a graça de Deus para dar conta. Então, por isso que eu falo, então, faz essa correção certinha do início, que aí é o que a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não vai se desviar. Com Então, se certeza. você começa a ensinar ali, pequenininho, você não vai passar por isso. Com certeza não vai Com passar por certeza. isso. Amém. Eu creio nisso também. Eu acho que, assim, um dos maiores problemas, a gente vai entrar nesse ponto também, quando a gente fala sobre pais negligentes. Mas assim, acho que um dos maiores problemas dos pais é que eles têm medo de perderem a amizade do filho. Em lugar disso, eles deixam o filho em uma posição, sabe, em que o filho vai ser prejudicado. Uhum, Porque, no sentido de exatamente. preservar uma fraternidade, uma amizade, um negócio ali, cara, livra o filho de correção, livra o filho de, sabe, de passar por uma situação difícil Uhum. e impede, sabe, até a correção do Senhor sobre o filho, e Sim, aquilo sim. acaba prejudicando o adolescente de uma forma, assim, cara, absurda, porque começa a ser negligente, Uhum. negligenciar princípios que o Senhor já tinha estabelecido. Exatamente. E você falou muito bem aí, às vezes com medo de perder a amizade dos filhos. Gente, se a gente for agir com medo de perder a amizade dos filhos, né, você deixar de corrigir por medo de perder a amizade dos filhos, o que vai virar esse adolescente? O que vai virar essa criança, esse adolescente? Sabe? Vai virar alguém que vai passar vergonha nos pais, que pessoas não vão gostar e conseguir ficar perto, por quê? Porque é insubordinado, porque é uma pessoa mal educada, porque é uma pessoa sem limites, né? Vocês já foram numa festa de aniversário, por exemplo, em que tem uma criança que toca o terror em tudo, em todo mundo? Nossa. É uma coisa. Uma vez nós fizemos uma festa de aniversário aqui em casa, faz muitos anos, né? Acho que foi a festa de aniversário de um dos meninos. E tinha uma criança que ela achou um pedaço de pau. Ela achou um pedaço de pau no quintal, não sei onde que isso tá. E a gente tinha umas luminárias. A gente tinha umas Nossa! luminárias que iluminavam o pé de coco e outras plantas. Ela simplesmente pegou e achou assim, não, as luminárias podem ficar aqui, entendeu?
E essa decoração não tá boa, vou decorar de um jeito melhor. E ela chegou pro rei das luminárias, quebrou tudo, Meu uma por Deus. uma. Todas Eram as umas 5 luminárias, ela foi uma por uma e quebrou tudo. Eu falei, gente do céu, se ela faz isso na casa que não é dela, e em casa então. Meu Deus do Entendeu? céu. Então, é uma pessoa que você não gosta não quer ficar perto. Com certeza. Então, porque não tem uma disciplina. Então, quando você negligencia essa disciplina, essa correção, coisas assim vão acontecer. E coisas muito piores. Depois, quanto mais velho for ficando, coisas muito piores vão acontecer. Isso não fica só em casa, né? Eu Uma acho vez que essa menina queria ser decoradora. Queria ser Era o dom designer. dela. Era o dom dela ser decoradora. Mas isso é engraçado. Uma vez eu vi uma frase que era mais ou menos assim: eu prefiro ser, em alguns momentos, inimigos dos meus filhos do que pura e simplesmente amigos. Porque assim, depois que cresce, é igual o senhor falou. Eu olho pra trás para coisas que, na época, eu respondi meus pais e agi de uma forma que não era certa. Eu olho pra Isso já trás. aconteceu comigo também. Com todos nós já aconteceu isso. E aí eu olho pra trás e vejo, poxa vida, cara, ainda bem que os meus pais me corrigiram da forma que corrigiram. Porque Graças a senão, Deus. cara, Graças talvez eu a estaria em Deus. outro lugar e Exatamente. dificilmente eu estaria na igreja. Exatamente. Porque você conviver com um pai que você conhece de disciplina, te prepara para conviver com um Deus Exato. que te disciplina, cara, só naquilo que ele fala. E a gente precisa aprender a andar em obediência, porque senão a gente não vai conseguir andar em obediência com Deus. Exato. E aí você não vai criar cristãos, você vai Exato. criar filhos para o mundo, simplesmente. E eles vão sofrer com essas consequências. Sim, sim. E aí, até pegando o gancho nisso, eu queria dar o pontapé nessa próxima discussão. Porque você já falou um pouco sobre negligência, e eu queria que você definisse o que são pais negligentes, sabe? Quais são as características de um pai negligente? Pai negligente. Primeira coisa, ele não repreende os filhos, ele não corrige os filhos. Para mim, assim, talvez seja o ápice da negligência. Por medo de perder a amizade, né, dos filhos, por achar que, sei lá, né, não pode fazer isso, coitadinho e tal, essas coisas, ou por achar que a criança tem energia demais, né, e não pode corrigir, ou enfim, achar que a psicologia moderna diz que você não pode falar não. Já viu isso? Já vi. A psicologia moderna diz que... Então, ao invés de você falar assim, não olha para lá, você fala assim, olha aqui, olha esse negócio que tanto... Gente, eu ouvi tanto não do meu pai e da minha mãe. Sabe, é uma coisa impressionante. Então, assim, por que desenvolver essa teoria de que você não pode dizer não para uma criança? Sabe, eu ouvi muito não dos meus pais e isso foi bênção na minha vida. Ainda que, naquele momento, me causasse tristeza, raiva, eu for chorar no quarto, eu saísse pisando duro e tal, mas aquilo foi bênção para minha vida. Então, assim, para mim, o ápice da negligência é quando o pai deixa de corrigir. Com Né? certeza. Outra coisa, é sobre definir pais negligentes. Pais que não sabem o que as crianças estão vendo no celular. Isso é verdade. Pais que não sabem a casa onde essas crianças ou adolescentes estão frequentando. Né? Quem é essa família? Quem são esses amigos? Entendeu? O que essas pessoas fazem? Pais que não supervisionam o que os filhos estão assistindo na TV, se bem que hoje a TV, Dificilmente a vê TV TV. assim, é menos vista, né? Mais é o celular. Mas pais que não estão presentes na vida do filho, em todas as áreas, né? Seja na escola, por exemplo, você sabe se seu filho está tendo tempo com Deus? Você sabe se ele está lendo a Bíblia? Isso Então, é importante. é importante. Então, ele precisa estar sabendo se tá, se não tá. Não tá? Então força a barra um pouquinho. Olha, você vai tirar 15 minutos, você vai tirar. Para você ler a Bíblia não vai te fazer mal, vai gerar vida em você. Então, quando não faz isso, eu acho que é negligente. Por exemplo, teve uma vez que teve sempre tem na escola, né? Festa de pijama, o coleguinha faz aniversário e aí chama os colegas mais chegados para comemorar o aniversário e passar a noite lá. Então, era uma família que a gente não conhecia. Não estou dizendo que era uma má família, mas a gente simplesmente não conhecia, né? E a gente colocou uma regra em casa. Os meninos não vão dormir na casa de outras pessoas. Sim. E aí foi interessante porque um dos nossos filhos
foi pro aniversário do colega, já tinha ficado combinado que ele não iria dormir lá. Mas aí quando foi perto das 10 horas da noite, né, começou-se... Exato. Começou a pressão, né? Então ligou a mãe, aí liga o colega e tal, e aquela pressão, deixa eu dormir aqui, deixa eu dormir aqui, deixa... E eu falei assim, não vai dormir, pronto, acabou. Não vai, né? Na minha casa quem manda sou eu. Eu pareço arbitrário, às vezes, mas eu não sou negligente, né? Então, eu falei, não vai. O combinado foi, você vai para a festinha, quando for 10h30, mais ou menos, a gente vai buscar você, né? E aí, quando a gente chegou lá para buscar a gente, vocês estão entendendo? Aí, mano. Chegou batendo o pé já. Não, ele veio de boa, né? Mas os colegas todos saíram pro portão, ficaram na grade e começaram a gritar em coro. Deixa ele pousar, passar, deixa. Uma torcida, gente. Eles ensaiaram. Ensaiaram. Gente do céu, eu olhei aquilo, né? Me deu muita raiva. Mas eu mantive a compostura, falei, filho, entra no carro, vamos embora. E aí ele entrou no carro e foi embora e tal. Eles não me vaiaram, pelo menos assim, eu não ouvi vaias, né? Mas pode ter um tomate jogar lá de Tomate, não, graças a Deus não teve. Mas, assim, eu não vou ser negligente, entendeu? Eu não conheço, cara, eu não me sinto confortável dele passar a noite com os colegas, tá? Então, assim, porque por uma série de coisas eu não me sinto confortável. Então, eu sou pai, eu tenho direito. E quando você for pai, você vai entender. Com certeza. Quando você for pai, você vai entender. Isso é muito sério mesmo. E eu acho assim, o senhor já até pincelou um pouco do que eu queria, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de negligência no sentido de levar o filho a Cristo. Por quê? Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então, assim, eu creio que como pais e cristãos, nós precisamos conduzir os filhos ao Senhor. E isso é uma tarefa difícil. Uhum. E que talvez muitos pais, e pasmem, eu já ouvi esse discurso, esperam que por conta da salvação ser individual, acho que o filho vai conhecer Jesus por conta própria. E assim, o único serviço dele é levar o filho à igreja e o filho vai se apaixonar por Jesus por conta disso. E não funciona assim. Não funciona. Porque nós temos a tendência, por natureza, a buscar aquilo que é ruim, a buscar aquilo que é errado. E não gostar do Senhor. E eu acho que assim, muitas vezes eles perdem essa questão do esforço, de se esforçar. E Deuteronômio fala sobre isso, né? Fala sobre pregar aos filhos quando eles estivessem sentados, quando eles estivessem subindo as escadas, quando eles estivessem, sabe, sentado embaixo da árvore. Então, assim, nós precisamos voltar a isso. E os pais se perderam, porque nesse sentido, a psicologia positiva, principalmente, gerou um estrago muito grande nas famílias. Porque assim, o filho já não pode mais ser frustrado, aí vem a teologia e diz que o filho precisa conhecer Jesus por conta própria, isso é verdade. Mas os pais precisam conduzir. Os pais precisam porque conduzir. É obrigação dos pais. Alguém te conduziu a Jesus. Sim, sabe? exatamente. Alguém que pregava a palavra e te conduzia a Cristo. Sim. E por mais que talvez os seus tataravós não tiveram contato com o evangelho porque os pais não eram cristãos, alguém foi lá e alguém teve que conduzir. Mas, cara, se você é crente, se você é pai, se você é mãe, isso é uma responsabilidade sua. Sim, é verdade. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre a importância dessa responsabilidade dos pais. Sim. Eu digo que não é nem importante, eu digo que é fundamental. É fundamental, sabe? Os pais precisam conduzir os filhos a Cristo. Uma prática, por exemplo, que a minha esposa teve até os meninos entrarem aí na fase da adolescência e tal, é orar com eles todas as noites. E era impressionante, assim, desde bebê, a minha esposa ia colocar para dormir, e às vezes eu passava, às vezes eu estava no escritório, né? E estava indo para o quarto, ela estava colocando as crianças para dormir, e eu escutava ela falar, então agora vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado e tal. Eu começava a agradecer ali e orar com os meninos. Então, ela orou com os meninos
até assim que eles já tinham condição de orar sozinhos, né, de aprender. Então, eu achei isso assim, muito precioso, né, para a vida dos nossos filhos. E eu acho que os pais precisam fazer isso. É, uma outra coisa assim que eu acho importante mais, muitas vezes você cobra os meninos ou as meninas, né, os filhos, de ler a Bíblia, mas eles não veem você ler a Bíblia, não vê o pai ler a Bíblia. Então você cobra a criança para orar, mas ele não vê você orar. Você cobra para não faltar da igreja, mas um belo domingo você fala, vamos vocês na igreja, eu não vou, estou muito cansado, cheguei cansado do trabalho, entendeu? Então eu acho que o exemplo do pai e da mãe é fundamental. Várias vezes os meninos entraram no meu escritório e a luz estava apagada, estava uma música tocando, a música cristã tocando, e eles viam que eu estava num momento de oração. Às vezes a minha esposa abre a porta do escritório, eu estou lá ajoelhado no sofá, eu estou orando. Então, interrompe e tal. Mas aquilo ali, no meu entendimento, é um exemplo para eles. Eles veem o que eu estou fazendo, né? Então, hoje, quando eu falo em casa que eles têm que ler a Bíblia, eles sabem que eu leio a Bíblia. Quando eu falo que eles têm que orar, eles sabem que eu oro, porque eles já me viram orar várias vezes. Eu acho que isso é papel dos pais, ser exemplo para os filhos, né? A Bíblia fala assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, tá? Então é no caminho, não é o caminho. Não é você ensinar o seu filho o caminho, porque quando você vai ensinar o caminho é assim, você fala, ó, o caminho é aquele dali, pode ser que vai dar certo. Não, a Bíblia fala diferente. Ensina no caminho. Vem cá, o caminho é esse aqui, vamos andar junto. Entendeu? Então é isso, você sendo exemplo. Assim você vai conduzindo seus filhos a Cristo, né? Hoje tem programação dos adolescentes, hoje tem grupo roupa, eu quero que vocês vão, entendeu? Ah, não sei o que lá, a gente marcou, não sei o que lá. Ah, desmarca, vai, entendeu? Então é isso, tem que cobrar. E às vezes os adolescentes precisam ser cobrados mesmo, entendeu? Por eles, fica no celular o dia inteiro. A gente. Vamos falar vamos falar assim, vamos falar igual o jovem fala assim, vamos bater a real. A gente, se deixar, a gente fica no celular o dia inteiro, quem dirá os adolescentes? Concorda? Com certeza. Então, assim, cara, sai do celular um pouco, sabe? Sai do celular. Você vai para a programação da igreja, você vai para isso, você vai para aquilo. Entendeu? Então, os pais precisam de fazer isso, né? Pega essa criança, vai para a reunião de oração, entendeu? Pega o menino, vai para a reunião de oração, chega lá, ó, você vai orar com o grupo. Você não vai ficar correndo, você vai orar junto com todo mundo, entendeu? No meu entendimento, eu acho que os pais precisam fazer isso. Eu creio Né? nisso também. Uma coisa que a gente vê muito também são pais que tentam terceirizar isso. Não, tem Nossa, demais. gente, isso é muito comum. Tem Os demais. pais, eles ficam querendo, mandar mensagem, ai, cobra meu filho pra fazer isso, cobra meu filho pra fazer aquilo. E assim, a gente aconselha, tá? Beleza, aconselha. Mas o papel de pai, o papel de obrigar a fazer, a gente não consegue. E eu imagino que já deve ter chegado milhões de casos pro senhor dos pais querendo que conversa, faz alguma coisa, obriga ele. Exatamente. E eles querem que entre nessa posição de criar, assim, não é essa o termo exato, mas de criar os filhos por eles. Exatamente, Eles não tem. Esse potencial. Sim, sim, não tem essa atitude. Agora eu vou te dizer eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo a família passa na igreja por semana? Vamos dizer uma família que frequente a igreja, né, regularmente, todas as reuniões. Então, quanto tempo eles passam na igreja? Então, vamos dizer, nós temos um domingo de 2 horas. Então, 2 horas temos uma hora de reunião de oração, 3 horas. Vamos colocar só essas 2 reuniões, 3 horas por semana. Então, a família passa na igreja. Agora, quanto tempo essa família passa fora da igreja? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, como você quer terceirizar a educação cristã dos seus filhos, sendo que 90% do tempo ele passa longe da igreja, porque a igreja não tem programação o tempo todo, todos os dias. Entendeu? Então, onde está a maior convivência? Em casa. Com certeza. Então, esse papel não é da igreja. Esse papel é dos pais. A igreja é um lugar onde ele vai ouvir o evangelho? Vai. Ele vai ouvir pregações que vão trazer edificação, vai aprender a adorar, vai participar de um culto, aonde vai adorar e tal.
Mas, gente, se isso não continuar em casa, se isso não fizer parte da rotina familiar, ele vai ficar assim, ele vai ficar com isso, não, 2 horas por semana que ele tem um contato com algo cristão, entendeu? E em casa ali onde ele está 90% do tempo, então não se ora, não se lê a Bíblia, não se fala de Jesus, Isso é um problema. entendeu? Então isso é um problema. E eu Então, vejo assim, por mais que, é igual a Bia falou, por mais que os pais às vezes pedem, cara, a gente vai fazer. Mas os pais se esquecem que antes de mais nada, antes dos filhos terem, sabe, líderes dentro da igreja, antes dos filhos terem pastores dentro da igreja, eles têm sacerdotes dentro de casa. E exatamente, os pais, os filhos são discípulos dos pais. E os exatamente. pais se esquecem disso. E não tratam filhos como discípulos, sabe? Uhum. E não ensinam. E o Marco Teles, ele tem, é um cantor presbiteriano, inclusive, se não me falha a memória. Ele tem uma música pregação, ele fala uma coisa muito certa. No nosso tempo, a gente tem enviado poliglotas diplomados para o inferno. Porque o que os pais mais se esforçam é em dar inglês pro filho. Então, o pai vai lá e fala, não, você tem que ir pro inglês. Não, você tem que fazer cursinho para Enem. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, sabe, cria uma carreira pro filho e é um negócio fantástico. Mas quando se trata de Deus, quando se trata do Senhor, eles enviam poliglotas diplomados para o inferno. Nossa, porque não tem o mesmo efeito. É verdade. E, é verdade. E assim, não tem o mesmo empenho para que eles sejam crentes verdadeiros, o mesmo empenho que tem para eles terem uma carreira. Né? É muito forte isso aí, é verdade. Isso é verdade. E a gente queria que o senhor, assim, é meio difícil falar disso, mas assim, criasse meio que atitudes assim, que os pais, estratégias que os pais que foram negligentes assim por um tempo e agora tá percebendo isso e às vezes o filho já é mais velho, já tá ali na adolescência, atitudes que eles podem começar a ter para mudar isso. Para mudar isso. Bom, primeira coisa, eu acho que precisa de orar e pedir perdão ao Senhor pela negligência. Eu entendo que começa por aí, sabe? Ora e pede ao Senhor perdão. Senhor, eu fui negligente, reconheço isso e eu quero pedir perdão para o Senhor. E pede para o Senhor, Senhor, me dá graça para mudar essa realidade, né? Para eu começar a ser presente na vida dos meus filhos. E então eu acho que essa é a primeira atitude. Segunda atitude, comece a fazer parte e a estar presente na vida dos filhos, né? Saber onde vai, com quem está, o que vai fazer, que horas que chega em casa. Por exemplo, tem uma regra, isso aí vai das minhas enjoeiras. Tem uma regra aqui em casa, ninguém pode chegar em casa depois das 11h30. Então, assim, o horário máximo é 11h30. Então, por exemplo, quando vai, seja com uma programação na igreja, uma pizza com a turma da igreja e tal, mas a gente está na pizzaria e tal, paga a conta e vai embora, entendeu? Por quê? Porque eu sou pai, eu sei que eu sou chato, entendeu? E eu não quero que vocês cheguem depois das 11h30 em casa. Então, assim, começa a estabelecer esses limites, sabe? Se for adolescente, né? Então, vai ter que sentar, conversar e vai ter que impor algumas coisas, né? Vai ter que usar da autoridade e vai ter que impor algumas coisas, né? Queira Deus que não tenha, assim, ficado tarde demais para isso. Porque a verdade é que, quando essa negligência ela é exercida a vida toda, chega um momento que fica tarde, sabe? Chega um momento que é difícil de você remediar isso. Então, assim, usa da autoridade como pai. Senta, é uma criança? Então, criança é mais fácil. Mas é um adolescente? Então, vai sentar, conversa e impõe. Agora, a gente sabe que, por causa da idade, tem certas coisas que já não dá mais para você fazer. É verdade. Entendeu? Não dá mais para eu chegar, por exemplo, num menino de 19 anos e falar assim, eu vou te dar uma surra de cinto. Eu acho que, poxa vida, eu acho que sabe, não tem como fazer isso mais, né? Não que precise, viu, gente? Não é isso, eu só estou dando um exemplo, né? Mas, assim, tem coisa que você vai ter que resolver na conversa. E, assim, buscar uma direção de Deus. Só o Senhor para poder mostrar o que você vai fazer. Teve várias situações, né, no trato com
os nossos filhos, que nós buscamos a direção de Deus. Senhor, nos mostra o que a gente vai fazer, né? E o Senhor sempre mostrou, o Senhor é fiel, né? Ele E mostra. vai dar uma direção para isso. Agora, eu quero frisar bem isso. É melhor você começar quando é criança, né? É mais fácil de você fazer todo o processo do que você pegar quando já é adolescente, quando o estrago já foi feito. Aí é complicado para consertar. Verdade. É, em relação ainda à negligência, você já teve alguma situação que você precisou conduzir os meninos ao Senhor de uma forma talvez até mais forçada, assim, que você teve que falar, não, a gente vai e ponto. Para a igreja, ou a gente vai e ponto para a oração, a gente vai e ponto para alguma situação, porque assim, às vezes os pais têm muito disso, né? Igual a gente já falou. Esse negócio de não, porque ele não quer, então não vou forçar, não vou forçar a barra. E para algumas coisas que são princípios, cara, às vezes os pais precisam forçar a barra. E eles se esquecem Sim. disso, porque aí eles querem forçar no que não é princípio. Uhum. Aí quer forçar naquela coisa assim de. Aí, geralmente, é o exemplo que eu mais uso. Há um tempo atrás, a Assembleia ela falava que televisão era pecado. Sim. Então, não podia, sob nenhuma hipótese, televisão, Aham. porque televisão era pecado. E aí terceirizava um negócio que Deus não tinha falado. Aham. E aí criou uma geração revoltada. Revoltado. Mas por quê? Porque aquilo não era princípio. Uhum. O princípio era outro. Os pais podiam até ter essa regra, como o senhor tinha as suas regras, mas não terceirizar isso para Deus. Uhum. Porque aí joga a responsabilidade Joga a para responsabilidade Deus para Deus, né? e tira de cima dele. Jogar a bola é pecado, né? Teve uma geração assim também, né? Meu pai participou dessa. Meu Então, Deus. Meu pai participou dessa. então, eu queria que o senhor contasse alguma situação que o senhor passou por isso, sabe? Olha, teve algumas situações que a gente teve que forçar. Forçar, por exemplo, o quê? Tempo de leitura da Bíblia, tempo de oração. A gente teve que forçar. E por mais que a gente force, assim, a gente sempre precisa estar lembrando e reforçando e cobrando isso, né? Por exemplo, reunião de oração, né? A nossa carne odeia oração. Né? Então, assim, parece que fala reunião de oração, meu Deus do céu, parece que é algo assim tão repulsivo para a nossa carne, né, que eu estou falando. E é algo tão prazeroso, é algo tão assim, tão poderoso, né? Só que como a nossa carne odeia isso, muitas vezes a gente já teve que chegar e falar assim, não, vai para a oração e pronto, acabou. Não tem negócio. Ah, mas eu tenho... Cara, você desmarca, ele não marca nada pro dia da oração, entendeu? Vai para a oração e fim de papo, né? E ir para a igreja, para nós, assim, foi até fácil, porque como eu sou pastor, eu tenho que estar na igreja, né? Eu não digo assim, eu tenho que estar como assim, aquela obrigação que te entristece, que você faz por sacrifício. Não, eu amo ir para a igreja, eu amo pregar, sabe? O domingo para mim é meio monótono quando eu não tenho que pregar, quando eu escalo outro pregador e tal. E aí eu não tenho que pregar e tal, então eu fico meio paradão lá no culto e tal. Mas então, assim, como eu sou pastor e a gente tem que ir para a igreja, então, assim, sempre foram juntos, né? Mas outras reuniões da igreja, teve casos que a gente tem que falar para eles, ó, vocês vão e pronto, acabou. Não tem negócio. Vai para o compromisso que quer depois, entendeu? Vai fazer o que quer depois, mas tem que colocar. A gente tem que agir assim, sabe? Tem que agir assim. Dificilmente você vai ter uma criança, um adolescente que vai assim de bom grado, vai em tudo. É difícil, sabe? O alecrim dourado. Ainda não Nasceu vi. crente, o alecrim dourado. Nossa, exatamente. Né? É complicado, por causa da nossa natureza pecaminosa, né? A carne sempre vai te dar milhares de outras opções preferíveis do que uma reunião de oração, né? Do que um culto domingo à noite. Com certeza vai. E agora indo pro outro lado, porque assim, a gente separou dois extremos, né? E os extremos, eles sempre são prejudiciais em algum ponto. Sim. E o outro extremo, eu queria que a gente falasse um pouco sobre pais controladores. No sentido assim, tem pais que eles estão muito preocupados e assim, em algum sentido, tem até fundamento, sabe? Mas algumas coisas
que acabam prejudicando na criação do adolescente. Então, assim, por exemplo, eu já ouvi uma situação, convivendo na faculdade, né? O pessoal começa a ter relacionamento e você convive com muita gente de muita igreja diferente. E eu convivi com uma situação que a mãe, ela tinha uma cisma de que a filha ia casar com um médico e só servia um médico. Nossa. Então, estabeleceu aquilo como princípio, Aham. uma coisa que não era um princípio, que acabou detonando com a vida da filha. Porque, assim, encontrou caras legais, gente boa, caras que eram crentes, caras com bons empregos, advogados, e não podia, Não podia porque não era médico. não era E médico. assim, muitas das vezes, isso aí é pautado no negócio de o pai projetar no filho o sonho que O ele sonho que ele teve e não tem, realizou. exatamente. E aí a mãe queria casar com o médico, não casou, e agora quer que a filha case. Aham. E aí é o pai que cresceu e não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, e o meu filho vai fazer uma faculdade, pronto, acabou. É. E tem que ser a faculdade que eu quero, o filho não pode ter escolha própria, não pode ter pensamento próprio. É. E acaba tornando o princípio o que não é. Aham. E isso é perigoso. E eu não estou falando de extremo, de situações de, por exemplo, a minha mãe sempre me incentivou a fazer faculdade. E sempre foi uma regra, no sentido de, olha, se você não tiver outra coisa, vai fazer faculdade. Porque é o que tem, e se você não tiver, a gente vai ter uma segunda opção. Mas eu sempre tive livre-arbítrio para escolher o que Para eu ia escolher fazer. o que você ia fazer. E se eu tivesse uma aptidão para esporte, que eu nunca tive, se eu tivesse uma aptidão muito boa para música, que eu nunca tive, Nenhum de nós, então. certamente a conversa seria diferente. Aham. Mas a conversa do pai controlador é uma conversa diferente. Sim. É uma conversa de querer projetar no filho aquilo que ele não viveu. E é muito triste isso. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando o pai ou a mãe agem dessa forma, ele vai causar um estrago na vida do filho ou da filha. Ele vai causar um estrago. Por exemplo, eu sou programador, né? Eu trabalho com informática desde os 14 anos de idade. Então, com 14 anos de idade eu comecei, foi meu primeiro emprego, né? Antes disso eu só trabalhava ajudando meu pai na oficina, na tapeçaria. E quando eu comecei a trabalhar com informática, isso em 1989, faz muito tempo, eu me apaixonei pela profissão. Meu Deus, aquilo ali parece que eu nasci para aquilo. E aí, quando foi em 91, mais ou menos, eu aprendi a programar. E eu sempre tive muita facilidade. Era algo assim que realmente parece que Deus me fez para exercer aquela atividade. Então, desde esse tempo até hoje, eu trabalho nessa área. Então, eu sou programador e tal, além de ser pastor, né? E o meu sonho era, de fato, que um dos meus filhos seguissem essa profissão, porque eu acho uma profissão rentável, tem um mercado de trabalho fantástico, não vai ficar sem emprego aí nos próximos 50 anos, pode ter certeza que o programador não fica desempregado, ganha bem e tal. E o meu filho mais velho, ele se interessou por essa área, começou a trabalhar comigo já acho que com 13 ou 14 anos de idade, ele começou a trabalhar comigo também e seguiu por esse caminho. Mas chegou um ponto em que ele viu que não era isso que ele queria. Ele não gostava. Ele falou assim, não quero isso, quero trocar de emprego e tal. Foi para a área do esporte, né? Hoje ele é professor de beach tênis. Está muito feliz, sabe? Fazendo o que gosta. Pergunto para ele se ele quer voltar para a profissão. Ele, de jeito nenhum, não quero de maneira alguma. Então, assim, eu fiquei frustrado com isso? Não, não fiquei. Eu soube separar as coisas, né? Essa atividade, eu gosto. Gostaria que ele fizesse? Gostaria, mas não é o que ele quer, não é o que ele gosta. Então, ele vai, eu sempre disse para ele, falo isso para os três, vocês vão ser bem-sucedidos e prósperos fazendo aquilo que gostam de fazer, fazendo aquilo que tem prazer de fazer. Você imagina se acordar uma segunda-feira, 7 horas da manhã, para ir para um trabalho que você odeia. Então, meu Deus, é horrível. Agora, você imagina acordar às 7 horas da manhã na segunda para fazer um trabalho que você ama. Entendeu? Então, assim, ele ama isso, ele ama essa área do esporte, ele está investindo nisso, está indo muito bem e tal, está prosperando. Então, glória a Deus por isso, né? O outro quer ser, o
outro quer ser médico, né? Então está se preparando para o vestibular de medicina. O terceiro, ele está querendo a área de fisioterapia para o esporte também. Então, gente, ninguém vai seguir minha profissão. Tinha 3 chances. Tinha 3 chances, ninguém vai seguir minha profissão. Gente, amém, bênção demais, tá bom. Por quê? Porque eles têm que fazer o que gostam. Se eu forçar isso na vida deles, eles vão ser programadores frustrados, entendeu? Não vão ficar em emprego porque odeia aquilo, sabe? Não gosta, não tem prazer naquilo. Então, assim, hoje eu fico muito feliz de ver os meus filhos exercendo a atividade que dá prazer para eles. Eu apoio muito eles nisso. E já vi o pai controlador, né? Que quer que, não, você vai fazer essa faculdade porque é o que eu quero, eu sonhei para você. Cara, ele sonhou, mas não é o sonho do filho. Eu preciso saber separar isso. Uma coisa são os meus sonhos, outra coisa são os sonhos que ele tem. Eu coloco princípios cristãos na vida deles, né? É aquilo que a Bíblia ensina. Mas tem coisas que eles vão ter que escolher. Eu não vou escolher para eles a menina com quem eles vão se casar. Porque isso não funciona. Não é você que vai conviver. Não, a pessoa que vai conviver. Exatamente, entendeu? Se eles deixassem a gente escolher, a gente faria uma escolha muito Tô brincando, gente, tô brincando. Mas, assim, isso... Tô brincando. Mas, gente, olha, eles vão eu preciso saber separar o que é o meu sonho do que é o sonho deles, né? Eu preciso dar liberdade para eles naquilo em que eles precisam de ter liberdade para poder escolher profissão, né, o cônjuge e outras coisas, entendeu? Agora, os pais controladores, eles sempre vão destruir a vida dos filhos. Não tem jeito. No relacionamento, sabe, mesmo que construa um casamento com quem o pai ou a mãe forçou e quis, olha, vai durar por um tempo, mas ninguém aguenta aquilo ali a vida inteira. É muito difícil. Entendeu? É muito difícil. E eu acho que, assim, quando o pai ele é muito controlador, eu acho que ele até impede o filho de crescer. Porque a pessoa, ela tá sempre ele, não, eu faço isso por você, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. E quando a pessoa cresce, o que ela não aprendeu em casa, ela vai apanhar na rua. Sim, com Ela certeza. vai apanhar na rua, Com porque certeza. esse tipo de pai, eles criam filhos que não sabem fazer nada, o filho não consegue fazer o básico, o filho não consegue tomar decisões em que ele tem que tomar sozinho. Exatamente. Não é problema do pai. E aí, quando os pais eles querem estar nessa neira de que eles têm que participar de tudo e controlar tudo, cara, você vai criar um filho que não está preparado para a vida. Não está preparado para a vida, não está preparado para o emprego. Dificilmente ele vai conseguir ficar muito tempo no emprego, ter relacionamentos saudáveis, porque ele não consegue. Ele não consegue. E uma outra coisa, por exemplo, a gente tem isso em alguns pais, em nós, a gente tem essa tendência de você querer, assim, resolver tudo para eles, né? A gente ama, quer cuidar, quer proteger e tal. Mas a gente sempre luta com isso e a gente age para não ser dessa forma, apesar de ter essa tendência. Eu sei que isso é comum na vida dos pais. Mas, por exemplo, tem certas situações em que a gente fala assim, eu poderia interferir, né? Eu poderia interferir para poder ajudá-lo a resolver. E eu faço questão de não interferir. Por quê? Ele tem que aprender. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender a lidar com isso. Porque isso ele vai lidar constantemente no trabalho, em relacionamentos. Então, eu acho que quando você age como um controlador, você está causando um grande prejuízo, sabe? Uma pessoa que não vai saber lidar no emprego, não vai saber negociar, entendeu? Por exemplo, teve uma vez que eu fui vender uma moto que eu tinha, né? Acho que eu tinha talvez uns 19, 20 anos de idade, né? E meu pai, sabendo de todo o negócio que eu estava fazendo, sabendo que o negócio que eu estava fazendo era perigoso, porque o cara não ia me pagar, ele ia me pagar com uma semana, depois segundo ele. E assim, meu pai viu que era um péssimo negócio que eu estava fazendo e deixou eu fazer. Eu fiz, me dei mal, uma dor de cabeça. O negócio quase deu polícia, porque eu tive que ir lá na casa do cara pegar de volta a moto.
sabe? Mas meu pai não interferiu nisso. Por que que ele não interferiu? Porque eu tinha que aprender, Serviu de sabe? lição. Serviu de lição. E pensa que lição. Então hoje a gente procura agir assim com os meninos. É claro que não vamos deixar nada que coloque a integridade deles em risco. Mas tem certas coisas que você tem que ir lá e ver que não funciona e aprender a fazer, sabe? Aprender a fazer um negócio, aprender a receber uma conta, aprender a negociar um salário no trabalho, é, aprender enfim, a fazer coisas que fazem parte da vida. Eles precisam estar preparados para isso, porque eles vão lidar com isso a vida inteira, o tempo inteiro. Agora você imagina ele casado com uma esposa e ele não sabe fazer um negócio. Gente, o pai tem que ir lá e tem que ajudar ele a fazer o negócio. Gente, ué, como que fica a imagem dele na frente da esposa? Entendeu? Então, assim, nesse ponto, controlar a vida dos filhos nesse ponto é um grande prejuízo. Nossa, demais. E além dessa questão de querer implantar os sonhos como pai na vida dos filhos, a gente queria que o senhor definisse assim, o que seria um pai controlador, além desse aspecto, assim. Quais outras atitudes ele tem? Eu acho que está bem dentro disso que a gente falou. Por exemplo, um pai que não consegue enxergar aonde termina a ação dele como pai e aonde tem que começar a escolha e as decisões dos filhos. Por exemplo, o Gabriel tocou num assunto muito importante. Você faz você tenta criar um princípio daquilo que não é princípio. Entendeu? E é o que mais acontece. É o que mais acontece. Então, por exemplo, eu vou ensinar valores que estão na palavra de Deus para os meninos. Mas tem coisas que eles vão ter que escolher e eu tenho que respeitar isso. Entendeu? Desde que o que eles estão escolhendo fazer não fira os princípios e os valores, né, da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia nos ensina, então eu preciso respeitar isso. Se começar a ferir, aí eu interfiro, né? Se começar a quebrar princípios, aí eu interfiro. Então, eu acho que o pai que não consegue enxergar isso, né, eu acho que e aí ele começa a agir dessa forma, interferindo em tudo quanto é tipo de escolha na vida do filho, ele está sendo controlador. Com certeza. Ele está Tá sendo gerando um controlador. desgaste no relacionamento que ele tem com o filho, no relacionamento que o filho vai ter com os filhos. Exatamente. E vai estar, assim, aquilo que a gente falou, vai estar criando alguém completamente despreparado para a vida. Alguém que vai dar trabalho para a esposa, né? Alguém que vai dar trabalho para o marido, alguém que não vai ter assim, o mínimo de noção de vida econômica, vida financeira, trabalho, sabe, os valores do trabalho, essas coisas, entendeu? Então eu definiria aí, eu acho que o pai e a mãe precisam saber aonde é princípio, né, da palavra de Deus, aonde eu tenho que interferir, mas aonde que eu tenho que respeitar as escolhas dele também, né? Sim. Então, eu acho que basicamente é isso. Amém. Jesus ele fala uma coisa para os fariseus que eu sempre tomo para mim, porque eu acho que é uma coisa para a liderança. Ele fala para os fariseus o seguinte: vocês atam fardos pesados e difíceis demais, que vocês mesmos não estão dispostos a carregar. Exato. Isso é um problema, porque assim, os pais controladores, eles colocam um fardo tão pesado que eles mesmos, se estivessem na posição de filhos crentes, eles não seguiriam e não estariam dispostos. Mas o filho, como obediente, como servo do Senhor, você precisa obedecer. Sim. Você precisa submeter muitas vezes a situações, cara, que são da vida. E isso é muito difícil e vai gerar um desgaste, vai gerar perda de relacionamento que você vai ter com seu filho. Sim. E isso é muito perigoso. É perigoso demais. É perigoso. Eu queria que o senhor desse, na verdade, como que os pais que já são controladores, eles podem lidar com esse desafio? Porque assim, o senhor tem experiência de por exemplo, os meninos estão ingressando na carreira do esporte. O Gabriel, o Daniel também, atleta, o Lucas também. E às vezes isso pode ferir, às vezes, o que o senhor planejou para eles. Então, assim, como que um pai que quer ser protetor, que quer proteger o filho, ele pode
lidar com isso, separar as emoções dele, sabe? Eu queria que o senhor traçasse uma estratégia mínima para isso. Uma estratégia Porque é mínima difícil. para isso. Isso é possível. É difícil. Bom, eu acho que esse pai ou essa mãe precisa entender o seguinte: vamos colocar em detalhes, você não vai escolher profissão para seus filhos. Amém. Seus filhos eles só vão ser bem-sucedidos, profissionalmente falando, eles só vão ser bem-sucedidos e prósperos fazendo aquilo que dá prazer para eles. Entendeu? Então, isso aí, pai e mãe, vocês não vão escolher. Pode até agir como controlador, escolhendo, você vai fazer isso. Olha, vai fazer por pouco tempo. Ninguém aguenta acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã na segunda-feira para fazer aquilo que não gosta, que não tem prazer. Ainda a pessoa não aguenta isso, entendeu? Segunda coisa, você não vai escolher o cônjuge do seu filho. Você não vai escolher marido para sua filha e não vai escolher esposa para o seu filho, tá? Então, quem vai conviver, quem vai se casar, tá ali todos os dias, é ele. Então, assim, é o filho e a filha que tem que escolher. Agora, em cima disso, nós temos princípios, Sim. é claro. Então, por exemplo, eu sei que eu não vou escolher o cônjuge, a esposa para os meus filhos. Mas eu sei que eles não devem escolher alguém que não crê na mesma coisa que eles. É verdade. Tá E a Bíblia entendendo? diz. A Bíblia diz isso, entendeu? Então eu vou chegar e eu vou dizer o seguinte, assim, olha, eu sei que quem vai escolher é você, mas você não pode conviver com alguém que não crê na mesma coisa que você. Entendeu? Então, assim, você não pode conviver com alguém que num domingo vai ficar em casa e vai deixar você ir na igreja sozinho. Entendeu? Que vai colocar em dúvida todas as coisas que você aprendeu na sua vida. Entendeu? Então, isso a gente tem que interferir. Entendeu? Agora, quem vai escolher o varão ou a varoa, é ele que vai escolher. Esses são os filhos, a gente precisa de respeitar isso. Entendeu? Então, eu acho que se você entendendo esse conceito, eu acho que as outras coisas, você vai conseguir, né? Por exemplo, os nossos filhos, eles tiveram, enfim, escola hoje, você tem de tudo na escola, todo tipo de filosofia e tal. E um dia, isso já faz muitos anos, eles chegaram em casa, um deles chegou em casa dizendo que um dos professores era homossexual, né, assumido. E aí, assim, né, naquele primeiro momento, assim, bate aquela revolta, aquele desespero e tal, meu Deus, o que vai ser? E eu conversei com a minha esposa, eu falei assim, isso só vai piorar a partir de agora, né? Porque, enfim, está tomando conta não é só daqui, é do mundo inteiro. Então, o que a gente precisa de fazer? Ao invés de eu tirar de lá e colocar em outro lugar que também vai ter filosofias que a gente não concorda, vamos fazer o seguinte, vamos ensinar eles a lidar com isso. Entendeu? Então, é o que Jesus falou, eu não peço ele orando, né, para Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, assim, vamos ensinar os meninos. Primeiro, eu falei para eles, eu falei assim, então você vai respeitar esse professor, tá? Você vai respeitá-lo como ser humano, como pessoa, apesar de não concordar com o que ele faz e com o estilo de vida dele. Agora, isso é a escolha desse professor, dessa pessoa, e você vai respeitá-lo. E isso foi muito interessante, por quê? Porque passou todo o período, houve um bom relacionamento de respeito mútuo entre ele e esse professor, né? Não houve nenhum problema, não houve nada assim que pudesse chatear a gente. E ele aprendeu a conviver. Eu falei assim, eu tenho clientes que são dessa forma, né? Eu convivo com pessoas que são dessa forma. Então, assim, ao invés de eu bloquear isso, você não vai fazer isso e tal. Não, eu vou ensinar a lidar. E você lida dessa forma, com respeito. Você entendeu? Então, eu acho que o pai controlador, ele precisa entender isso. Ensina o seu filho a lidar com essas coisas na vida, porque um dia você não vai estar mais aqui. E ele vai continuar vivendo, ele vai ter a família dele, ele vai ter esposa, ele vai ter no ciclo de convivência dele, ele vai ter essas situações que ele precisa saber lidar sem a sua presença, entendeu? Meu pai não vive na minha vida o tempo inteiro. Eu tenho 50 anos, né? Tenho família e tal, mas assim, os princípios que ele me ensinou
ou ele e minha mãe me ensinaram, hoje são base para muita coisa que eu faço. Então ele precisa de aprender a fazer isso com os filhos, né? Sim. Não vai ficar na vida dos filhos a vida inteira. E assim, agora já caminhando para a conclusão, eu achei que foi rápido, mas já caminhando para a conclusão, a gente conversou muito sobre a como os pais devem agir como cristãos dentro do lar, mas a gente queria que o senhor falasse também para os jovens cristãos, assim, qual é o papel do jovem cristão dentro do lar, como que ele pode ajudar ali também os pais na fé, qual que deve ser o posicionamento de um filho cristão dentro do lar? Dentro do lar. Eu acho que no relacionamento com os pais, eu acho que o filho cristão ele tem a obrigação de honrar os pais. Tem a obrigação de honrar os pais. E ser submisso aos pais. A Bíblia fala, lá em Colossenses, Paulo ensina os servos a serem submissos aos seus senhores, né? Aos seus patrões, ainda que eles não sejam crentes. Então, se ele dá esse ensinamento no relacionamento entre servo e senhor, quem dirá no relacionamento entre filhos e pais, né? Então, ainda que os pais não sejam cristãos, mas o filho é cristão, então ele tem que ser submisso aos pais, ele tem que obedecer aos pais e tem que honrar os pais, Sim. sabe? Eu acho que isso é uma das grandes bênçãos, tanto para os filhos quanto para os pais, sabe? Eu acho que isso é uma coisa assim que um filho vai fazer e que é assim um bálsamo na vida dos pais, ser submisso a eles, sabe? Honrar os pais, obedecer os pais e orar por eles, sabe? Orar por eles, quer sejam crentes, quer sejam não crentes, orar por eles, cobrir de amor, sabe? Tratar os pais com honra, né? Com amor, isso aí é uma grande bênção. Então, assim, o conselho que eu dou para os jovens e para os adolescentes é esse: honra os seus pais, trate-os com amor, com carinho, seja submisso a eles, obedeça. Isso vai ser uma grande bênção na vida deles e na vida dos jovens também. Com certeza. Amém. E tem alguma coisa que o jovem cristão ele pode fazer para ajudar na condução até da família para estar mais próximo do Senhor, no sentido de fazer alguma coisa? Sei lá, talvez começar um estudo, talvez fazer alguma coisa, alguma estratégia nesse Alguma sentido? estratégia? Bom, depende da abertura que ele tem em casa, né? Se ele tem uma abertura em casa, vamos supor que sejam pais não cristãos, né? Ele tem uma abertura para poder orar com os pais, por exemplo, ali na hora da refeição, né? Orar e tal, um momento ali para ler a Bíblia e tal. Tem abertura para isso? Então faça. Eu acho que vai ser bacana. Agora, se não tem abertura para isso, não adianta forçar. Não adianta forçar porque vai criar um clima de briga, de intriga, um clima tenso, e isso é muito ruim. Paulo fala, Pedro fala, 1 Pedro capítulo 3, ele fala do relacionamento da mulher crente com o marido não crente. Então ele ensina a mulher a ser submissa a esse marido e a ganhá-lo para Cristo sem palavra alguma. Então quer dizer, não adianta você ficar falando. Aquilo só vai trazer irritação. Então, se não tem abertura, ore por eles. Ore por eles, para o Senhor abrir o entendimento deles, entendeu? Agora, se a família é crente, então aí é mais fácil, né? É mais fácil você, por exemplo, como eu falei, no momento da refeição, pega um texto, lê, ali ora agradecendo a Deus e tal. E esse clima assim dentro de casa é muito bom e muito precioso, né? Agora, eu acho que a maior sabedoria, aonde você precisa de uma sabedoria maior, é justamente no convívio com pais não cristãos, né? Sim. Tem abertura? Então, ora com eles, lê a Bíblia e tal. Não tem? Então, ora em silêncio, né? Ora para o Senhor, pede para o Senhor abrir o entendimento deles para que eles se convertam e, com certeza, vão se converter em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Então, filhos, se posicionem na posição que vocês têm dentro de casa. Se você tem pais cristãos, então amém. Então, chama os seus pais, ore com eles. Dificilmente eles vão negar isso aí. E até para pais não cristãos, com certeza, a maioria que tem abertura, né, como o senhor falou, dificilmente vai rejeitar uma oração, dificilmente vai rejeitar um tempo com Deus. Então, assim, se for um bom filho, com certeza não vai rejeitar uma oração de jeito nenhum. Agora, se for um
menino rebelde, maltrata os pais, com certeza não vai aceitar a oração de jeito, com certeza, gente. Não, pai. E não são só os pais, não. Exatamente. Verdade. Então, assim, se posicione. A gente tem falado muito isso com os jovens, né? Sobre tomar posição. Filhos, tomem posição de filhos, sabe? Pais, tomem posição de pais. Porque o que a gente mais vê hoje é inversão de papel. É mulher fazendo papel de marido, é pai que não é sacerdote do lar, aí a mulher tem que fazer tudo dentro de casa para o filho ser conduzido a Cristo, quando na verdade isso também é responsabilidade e uma maior, inclusive, em cima do homem. Claro, então, assim, ele é o sacerdote do lar, foi estabelecido por Deus como sacerdote do lar, a responsabilidade é dele, sim. Com certeza, essa inversão de papel ela é muito prejudicial. Se posicionem nesse sentido. E agora, para finalizar, a gente queria saber qual foi o maior aprendizado que ser pai deu para o senhor, assim, o maior aprendizado que o senhor teve com a paternidade, na criação dos filhos? Nossa! O que o senhor quer passar? Meu Deus, eu acho que essa é a pergunta mais difícil de todas, porque ela leva a gente a refletir assim, tão profundo, né? Qual foi o maior aprendizado? Eu pude entender melhor o amor de Deus por nós, sendo pai, quando fui pai, né? Eu pude entender pude entender melhor o coração de Deus nas várias situações que eu tive com os meus filhos, né? Pude entender melhor assim quando a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, né? Sendo pai, eu entendi melhor isso, né? A gente tem ciúme dos filhos, né? Onde estão as companhias, né? O ambiente escolar e tal. Eu acho que esse foi o maior aprendizado. Eu pude entender melhor o relacionamento de Deus, o coração de Deus conosco, né? Eu pude entender melhor, por exemplo, essa questão, porque brigas entre irmãos, né? Sempre tem. Eu brigava com meus irmãos, né? Como eu falei no início, né? Mas eu pude entender assim, quando a Bíblia fala assim, como é precioso viverem unidos os irmãos. E vendo assim a convivência dos meninos, quando eles estão unidos, estão bem, ou quando acontece uma pequena desavença entre eles, nossa, eu pude entender esse versículo assim como nunca, sabe? Como que é o coração de Deus quando fala assim, como é precioso viverem unidos os irmãos. Como é precioso para um pai ver os filhos se dando bem. E como é duro para um pai ver os filhos brigando, sabe? Então, eu acho que essa foi a maior lição que eu aprendi. Glória a Deus, que bênção. É muito bom. Queria que o senhor deixasse algumas sugestões de leitura para os pais e para os filhos sobre família. Sobre família, tem um livro do pastor José Rodrigues, Família, Lugar de Delícias. Família, Lugar de Delícias, exatamente. Acho que essa é uma leitura assim, maravilhosa, tanto para pais quanto para filhos. É uma leitura assim, acho que até obrigatória. Ele muito bom. Eu acho que é muito bom. E tem lá na igreja, na biblioteca. Tem na biblioteca, então, dá para pegar emprestado lá. Ler rapidão, porque ele não é muito grande, né? Ele é pequeno. Então, eu acho que é uma sugestão de leitura excelente. Glória a Deus, pastor. Que bênção, foi cara, muito bom ter sido aqui com a poxa gente. vida, fiquei honrado. A gente gostou demais da conversa. Poxa, eu gostei. Que pena que acabou. E passou muito rápido. Passou muito rápido. Bom demais. Mas é isso, gente. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. A gente ora para que seja você participante, integrante da nossa igreja ou não, para que essa conversa tenha edificado você tanto quanto edificou a gente aqui. Eu e o Gabriel, a gente aprendeu muito aqui, demais. com certeza. E a gente espera que vocês também tenham aprendido, que vocês também tenham compartilhado aqui com a gente da mesma fé e que isso possa edificar a casa de vocês também. E a gente ora por vocês. Obrigada, é isso aí, galera. gente. Deixa o like, deixa o comentário aí. Caminha para 10 amigos.